Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho comentar a respeito do Dom Casmurro do Machado de Assis. Dom Casmurro é aquele tipo de livro que tanta gente já leu, tanta gente já comentou, tanto já foi dito a respeito, que antes de fazer essa resenha é inevitável me perguntar: por que fazer uma resenha sobre Dom Casmurro? O que eu tenho a acrescentar a essa discussão? Justamente por conta dessa falta de ineditismo, a abordagem que eu vou adotar aqui nessa resenha é um pouco diferente. Em vez de fazer um resumo completo do livro, eu vou pressupor que muitos de vocês já conhecem o enredo, já conhecem os principais lances e personagens, que não há que se falar aqui de spoilers, e vou trazer algumas associações que eu julgo menos comuns, mais raras, mais inéditas e que podem assim agregar a leitura de vocês. E quais são essas considerações que eu vou trazer? São as relações, principalmente, entre o Dom Casmurro e uma peça de Shakespeare, a peça Otelo. A peça Otelo já está aqui resenhada no canal, também não vou me alongar sobre a sua trama, remeto vocês àquele vídeo. E além disso, eu vou estabelecer relações entre Dom Casmurro, Otelo e um romance, o primeiro romance de Machado de Assis, Ressurreição, tem tudo a ver com as duas coisas. Depois eu vou falar um pouco sobre a estratégia argumentativa adotada pelo Bentinho aqui em Dom Casmurro, sobre a qual o Silviano Santiago fala muito aqui neste livro, Uma Literatura nos Trópicos, no tópico A Retórica da Verossimilhança. Por fim, eu vou falar um pouco, trazer alguns insights sobre a psicologia e a sexualidade do Bentinho, segundo este livro aqui, Freud e Machado de Assis, Luiz Alberto Pinheiro de Freitas. O momento a partir do qual eu vou começar a falar sobre cada um desses tópicos vai estar marcado aqui na descrição. Dom Casmurro, todos sabem, é este livro que é escrito em primeira pessoa pelo Bentinho, Bento Santiago. Ele é um livro que abarca a vida inteira do escritor, é escrito quando ele já está mais velho, recordando fatos desde a sua infância. Essa infância sempre marcada pela presença da Capitu, uma moça que morava nas vizinhanças, tinha uma condição social inferior, mas que acaba casando com ele. A Capitu parece ser muito mais esperta do que o Bentinho desde a infância, e quando então o Bentinho escreve já adulto, como sendo Dom Casmurro, ele começa a desconfiar de que a Capitu tenha traído com um de seus melhores amigos, o Escobar. Tudo que ele escreve é muito pautado por essa desconfiança, portanto, uma narrativa muito suspeita, que tem uma finalidade muito clara de incriminar a Capitu desde o princípio. Daí surge a velha questão: Capitu traiu ou não traiu? Já o Otelo de Shakespeare é uma peça que vai tratar de um estrangeiro, o Otelo, que vive em Veneza, mas é um grande herói de guerra, tem uma proeminência política muito grande em Veneza, mas tem a estranheza que o estrangeiro causa, principalmente numa sociedade como a da época. Não obstante isso, ele se casa com uma moça, a Desdémona, uma moça de boa família do local, uma moça acima de qualquer suspeita, e existe um subordinado do Otelo, o Iago, que fica insatisfeito com isso, que fica insatisfeito por ter sido preterido numa promoção de carreira e começa a criar intrigas entre a Desdémona e Otelo, envolvendo um outro oficial, o Cássio, e com isso ele vai minando a confiança do Otelo em relação a Desdémona até um fim trágico. Ou seja, tanto em Dom Casmurro quanto em Otelo, nós temos livros sobre os ciúmes. Esse insight das relações entre Dom Casmurro e Otelo é algo que você consegue encontrar no próprio livro, mas ele foi especialmente bem explorado por essa especialista aqui, a Ellen Caldwell, em O Otelo Brasileiro de Machado de Assis, um livro já de algumas décadas que promoveu na época uma pequena revolução, procurando fazer ver que o Bentinho era um narrador do qual nós deveríamos desconfiar. E de onde então vem no texto essas ligações com o Otelo de Shakespeare? Nós temos primeiramente o nome do Bentinho, o narrador, que é Bento Santiago. Percebam, o principal vilão da peça Otelo de Shakespeare é o Iago. Bento Santiago é o protagonista narrador, cujo nome contém dentro de si esse vilão.
esse Iago. Existe aqui também um capítulo cujo título é justamente Uma Ponta de Iago. E por fim, nós temos o Bentinho, já adulto, já mais velho, indo assistir a peça Otelo e comentando sobre isso. Além disso, existem semelhanças na trama entre Dom Casmurro e Otelo, entre Dom Casmurro e Ressurreição, e no próprio livro Ressurreição, por sua vez, referências diretas ao Otelo de Shakespeare e a Iago. Remeto vocês mais uma vez ao vídeo próprio para Ressurreição. E a Ellen Caldwell, então, vai explorar isso de uma forma mais detalhada, sendo relações entre os personagens de Dom Casmurro e os personagens de Otelo. A associação natural que tenderíamos a fazer é a de que Bento Santiago, Dom Casmurro, Bentinho, é o representante de Otelo dentro de Dom Casmurro. E de certo modo é assim. Assim como o Otelo, o Bentinho, ele tem muitas inseguranças, a gente percebe isso, e justamente porque é tão inseguro, sente tantos ciúmes e faz o que faz. É algo que vai crescendo, como em Otelo vai crescendo. Mas existem grandes diferenças também entre o Bentinho e o Otelo. Afinal de contas, o Otelo é um herói. Ele é alguém que começa a peça como um herói de guerra, alguém de uma moral ilibada, um ser grandioso, é alguém que realmente lhe inspira alguma coisa, que está acima dos demais. O Bento Santiago aqui não, ele é alguém que é mais comezinho, mais mediano, mais medíocre, diríamos. Ele não chega a ser em nenhum momento um herói que depois se degrada. Ele é alguém mediano que vai se degradando. Então ele parte de um ponto menos elevado. Porém, mais do que isso, existe uma relação entre o Bentinho e o inimigo de Otelo, na verdade, que é o Iago. O Bentinho traz dentro de si essa ponta de Iago, esse vilão. Ele, no final, é o vilão de si mesmo. Percebam como é a estrutura do nome. Bento Santiago. Antes desse Iago, que é o vilão no nome, existem dois outros pequenos nomes que remetem à santidade, à pureza, a uma camada de polidez que esconde esse vilão. Nós temos Bento, aquele que é abençoado, o nome de um santo, São Bento. Nós temos Santi, que remete justamente à santidade, Santo Antônio, Santo Tomás e por aí vai. Então, esse Bento é uma contradição. Ele é alguém que, a princípio, parece muito bom, parece muito confirmado pelos valores da sociedade, mas que esconde dentro de si este inimigo. E como o Iago da peça, o Bento Santiago, ele vai criando intrigas na forma como ele olha para a realidade, ele olha para a realidade, para suas memórias com muita atenção, ele olha buscando intrigas, buscando todo um planejamento das pessoas em detrimento dele, contra ele. Então a Capitu, desde a infância, já estaria tramando para ter um casamento vantajoso e depois para traí-lo com o Escobar. Do mesmo modo, a sua família, do mesmo modo, o Escobar, e por aí vai. Então essa super atenção ao detalhe é a forma do Bentinho de fazer intrigas. O Bentinho também tem um amor pelo dinheiro que é próprio do Iago, e o Bentinho, ele também é alguém que pensa demais em si. Ele tem, falando assim bem grosso modo, um certo narcisismo, e nisso ele se assemelha ao Iago. Outros paralelos. O José Dias, o agregado da família do Bentinho, a princípio seria um Iago dentro da dinâmica do romance. Mas é apenas a princípio, porque logo José Dias deixa de provocar intrigas, passa até a gostar da Capitu e já não protagoniza esse papel. Ele recua e quem passa a ser o Iago verdadeiro é o próprio Bentinho. Nessa dinâmica, nós também temos o Escobar. O Escobar seria o Cássio, afinal de contas, é aquele em relação a quem a gente desconfia que trai o Bentinho com a Capitu, mas não existem muitas elaborações em torno disso. E a própria Capitu aqui seria a Desdémona. Lembremos-nos, e nisso talvez já esteja um sinal do Machado de Assis para a forma como nós devemos ler a conduta da Capitu. Se a Desdémona na peça
é uma mulher acima de qualquer suspeita, uma mulher valorosa, íntegra, acaba sendo muito mais íntegra do que o próprio Otelo, do que todos os que estão ao redor. Se a Capitu aqui nesse esquema representa Desdémona, talvez esse seja um indicativo muito forte no sentido de que ela é inocente das acusações que o Bentinho lhe faz e das suspeitas que ainda podem restar no leitor. Vale dizer que existe uma indicação também do Machado de Assis no sentido do que ele quer fazer de diferente aqui em relação ao Otelo. E isso pode ser extraído do texto que ele escreveu a respeito de O Primo Basílio, do Eça de Queiroz. E também de outros textos, como a nota introdutória à Ressurreição. O Machado de Assis ele não estava interessado em romances cuja movimentação fosse determinada por acasos, por intrigas, por lances assim fortuitos. Por exemplo, em Otelo, apesar de todo o estudo psicológico que existe em torno dos personagens, dessas motivações mais mentais, existe um lance muito específico que é a perda do lenço de Desdémona, que é decisivo para que o Otelo desconfie dela e chegue às vias de fato. Isso é um acidente. A Desdémona poderia simplesmente não ter perdido esse lenço e talvez os fatos tomariam um outro curso. Aqui em Dom Casmurro e em outros romances do Machado de Assis, ele pretende contrastar caracteres diferentes, ou seja, ele percebe que existem pessoas com constituições psicológicas de vontade, de pensamento diferentes. Ele quer colocá-las no mesmo cenário, vê-las interagir e acompanhar o que acontece. Ele anuncia isso em Ressurreição e é o que acontece aqui em Dom Casmurro. Então, mais do que um romance, que como em Otelo, uma peça é meio que determinado por um caso fortuito, por um acidente, aqui nós não temos acidentes, a gente tem encadeamentos psicológicos contrastantes que se relacionam e causam consequências. Uma outra coisa que a gente pode analisar aqui, que é bem interessante e remete a Shakespeare, é que em Otelo, assim como em Hamlet, nós temos personagens de moral absoluta. São pessoas que têm elevados patamares morais e que julgam a humanidade a partir dessa régua. Mas é uma régua um pouco difícil de se adequar nela, porque ela é exigente demais, ela não percebe, para a pessoa ser boa, ela pode ter, assim, defeitos, ela pode ter oscilações, ela pode ter variações. Não, segundo essa régua de moralidade, a pessoa também não pode falhar, ela tem que ser completamente íntegra, sem qualquer mancha, que é algo muito difícil de ocorrer, todos nós temos luzes e sombras. E de um certo modo, o Bentinho aqui, apesar de não ser herói, como Hamlet e como Otelo são apresentados como heróis, apesar de não ser herói aqui, ele também tem uma moral meio absoluta, ele julga todos a partir dessa régua, ele só não julga a si mesmo, mas julga todos os outros e por isso ninguém consegue passar no teste dele. Os fatos interessantes de Dom Casmurro é que ele é escrito em primeira pessoa, provoca, portanto, toda essa desconfiança em torno do que o narrador está falando. E quem analisa um pouco mais essa estratégia argumentativa do Bentinho é o Silviano Santiago em A Retórica da Verossimilhança. O Silviano Santiago vai nos fazer ver que o Bentinho aqui, tudo o que ele fala, ele está falando a partir de relações de verossimilhança. O que eu quero dizer com isso? O Bentinho não fala a partir de fatos provados, de verdades conhecidas e estabelecidas, de relações de identidade inequívocas. Isto é igual àquilo. Todos os seus juízos são formulados a partir de relações de verossimilhança, ou seja, aquilo parece com isto parece com aquilo, é provável que isto decorra daquilo. Tudo aqui são aparências, são probabilidades, são possibilidades em aberto, que parece ser verdade, mais do que o que é verdade de fato, sem dúvida alguma. E com base em semelhanças, em probabilidades,
ele vai construindo toda a sua estratégia argumentativa, a qual, óbvio, a gente sabe, Capitu sai como culpada, Escobar sai como culpado e ele como um marido traído inocente. A gente tem isso aqui e a gente tem, portanto, a retórica de um advogado. Por quê? Porque no direito, nem sempre a gente consegue estabelecer relações de identidade perfeitas. A reconstituição que o processo faz do passado nem sempre é exata, nem sempre as provas são tão inequívocas. No entanto, é preciso decidir a respeito, é preciso formular uma convicção e a partir dela decidir. E essa convicção, muitas vezes, é formulada a partir de juízos de verossimilhança. Um outro ponto para o qual o Silviano Santiago chama atenção é que essa estratégia argumentativa é justamente a estratégia retórica. A retórica busca causar uma impressão no ouvinte, no interlocutor, levá-lo a uma conclusão com base nessas máximas da experiência, com base no senso comum, com base naquilo que aquele ouvinte já conhece. Então, ele conhece X, o retórico ele propõe Y, Y se parece com X, então se X leva a Z, Y vai levar a Z também por uma relação de probabilidade. E nisso você convence alguém sem necessariamente trazer uma prova cabal e concreta de que é daquele jeito mesmo. Ou seja, a retórica ela está distante da ciência, ela procura uma persuasão que não necessariamente condiz com a realidade, mas com as aparências. Então, quando o Bentinho se vale de uma estratégia retórica, ele está apelando ao senso comum, aos preconceitos do seu ouvinte. Então, ele está apelando para o lado mais baixo do ouvinte, do leitor, que é esse do senso comum, do pensamento irrefletido, da tendência natural, e procurando angariar a simpatia desse leitor com base nesse conhecimento mais raso. Nesse sentido, e o Silviano Santiago também pontua isso, o Bentinho está muito mais próximo dos sofistas, de que fala o Fedro de Platão, do que do Sócrates, que critica esses mesmos sofistas porque eles não buscam de fato a verdade. O Bentinho não busca de fato a verdade, ele busca o que é provável e verossímil, o que pode ou não ser verdade. E o Silviano Santiago diz que nesse expediente do Machado de Assis, em criar essa situação, ele está aludindo também a dois aspectos da sociedade brasileira e os criticando. O bacharelismo na sociedade brasileira, ou seja, a proeminência do direito, daqueles formados em direito e das estratégias do direito na vida mais ampla da sociedade, da política, das relações sociais, e também a influência dos jesuítas, porque os jesuítas teriam aquele famoso casuísmo jesuítico em que na análise da consciência você começa a fazer essas relações de probabilidade, de verossimilhança, em que na visão de alguns você se distancia da verdade, dos fatos e começa a se auto-enganar com base nessas aparências. Essas são as considerações do Silviano Santiago. Já partindo para um lado mais psicológico, é muito interessante a gente observar que quando o Bentinho descobre, lá nas primeiras cenas de Dom Casmurro, que a Capitu gosta dele, ele ainda é muito menino, ele está ali escondido na sala, ouve o José Dias conversar com a sua mãe, a Dona Glória, a respeito da promessa de enviá-lo ao seminário, e houve a insinuação de que Capitu gostava dele. Naquele momento, o Bentinho, ele sai de um estado, de uma condição de menino e desperta para a sexualidade, ele desperta para o amor que Capitu possa ter por ele, o qual ele não percebia, ele ainda era muito menino. Então, ao mesmo tempo que ele desperta para essa sexualidade, para o amor, para essa relação com o outro, essa relação afetiva, essa relação já é maculada por uma sombra. Por quê? Porque naquele mesmo momento, José Dias esboça uma preocupação com a Capitu e diz que ela tem os olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Mais tarde ele dirá que ela tem olhos de ressaca. Então, o Bentinho fica ali com medo também
do que é se entregar a esse amor. Afinal de contas, a ressaca do mar é perigosa e se lançar nela pode ser mortífero. Então, de um certo modo, essa cena fundadora do livro pautaria toda a concepção de mundo e sobre a mulher e os afetos que o Bentinho vai ter até a vida adulta. E nisso existe toda a genialidade do Machado de Assis, porque, vejam, o Escobar, que parece ser muito mais assertivo, decidido e esclarecido do que o Bentinho, o Escobar, em relação a quem ele desconfia que possa ter traído com Capitu, ele, no final, morre porque ele morre afogado no Mar Bravio. É como se o Escobar tivesse tido a coragem de se lançar nesses olhos de ressaca da Capitu, acontecesse o que acontecesse. O Bentinho, ele nunca se lançou, ele nunca se entregou a esse amor. Daí todas as suas desconfianças, as suas mágoas. O Escobar não, o Escobar conseguiu fazer esse movimento, ainda que tenha encontrado depois um final trágico. É como se a própria morte do Escobar confirmasse certas suspeitas do Bentinho de que é perigoso se lançar nesse amor, se lançar no desconhecido que o outro representa. Existem também alguns insights muito interessantes a respeito de como o Bentinho sempre projeta nas outras pessoas características que são dele mesmo. Por exemplo, existe certa tendência do Bentinho a ter vontade de trair a Capitu com a Sancha, a esposa do Escobar. E nas proximidades desses momentos no livro, ele sempre projeta no outro a vontade de trair. Ele é quem tem essa vontade, mas diz que é o outro quem tem. É Capitu, é Escobar, é a própria Sancha, que seja. Ele também, por exemplo, projeta na Capitu uma malícia muito grande. A Capitu, desde a infância, estaria arquitetando um plano. Todos os atos da Capitu seriam muito pensados, seriam muito estudados. Mas quando a gente para pensar, na verdade, é o Bentinho quem olha demais para a realidade e superanalisa ela. Afinal de contas, ele olha para a realidade, ele busca nos mínimos detalhes de Capitu uma intenção, estabelece relações consequentes entre elementos díspares que podem simplesmente ser acaso. Então, será que é Capitu que planeja tudo, que pensa em tudo o tempo todo? Ou é ele que faz isso e projeta nela essa característica? E por fim, também existe a questão da relação dele com o Escobar. É muito interessante notar que isso eu acho que não é só piada, as pessoas já fizeram piada a respeito disso, mas existe um fundo de texto que embasa isso no livro. O Bentinho teria uma relação, um afeto homossexual mal resolvido com o Escobar. E é muito interessante porque sempre que ele vai descrever o Escobar no livro, ele se atenta muito para as características físicas e viris do Escobar, admirando, ainda que não declarando isso exatamente com esses termos. Então, na medida em que ele pressupõe que a Capitu traiu com o Escobar, na verdade, ele também está projetando na Capitu a vontade que ele tinha, mal resolvida, de ter alguma relação com o próprio Escobar. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado, tenham agregado essas considerações. Deixem aqui nos comentários o que acharam dessa leitura, as opiniões que vocês têm, o que vocês gostariam de acrescentar. Se gostaram do vídeo, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais.